que é essa tal da consciência narrativa? O que é essa coisa, essa definição que separa os bons roteiristas dos roteiristas ruins? O que é isso que o seu filme ou a sua série precisa ter? O vídeo de hoje serve para te explicar tudo isso. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Eu já tinha feito vídeo aqui no canal sobre como que você identifica se um filme é bom ou ruim. Também já tem aqui vídeo sobre como que você analisa o filme, mas este vídeo aqui é focado excepcionalmente para tratar deste termo consciência narrativa. E para a gente entender melhor o que é consciência narrativa, eu preciso te falar em como que é ou como que era o pensamento da maioria dos roteiristas de produtos e projetos comerciais aqui no Brasil. Pelo fato da gente nunca ter tido um cinema chamado industrial, um cinema comercial, a gente tá começando a ter isso, a gente começou a ter isso. Não tem muito tempo, obviamente a gente teve a pornochanchada, mas nunca teve de fato uma produção em escala de ficção de vários gêneros, terror, ação, aventura, a gente nunca teve isso. Assim, da última década pra cá que a gente tá começando a ter filme de gênero, que a gente tá começando a ter essa variedade toda, principalmente por conta dos players internacionais que chegaram ao país. Bea, mas isso não deveria ser bom para o nosso mercado? O fato da gente nunca ter produzido em escala industrial, isso não significa que a gente vai sempre poder fazer arte, a gente vai sempre fazer filme de autor e etc. Gente, é óbvio que isso tem o seu lado positivo, que é justamente a produção desse tipo de filme, especialmente por conta do cinema novo ali nos anos 60, 70, que a gente teve uma produção muito vasta de filmes de crítica social forte, filmes que a gente considera hoje narrativa moderna, que inclusive foram absurdamente incentivados pela Nouvelle Vague e pelas outras correntes de cinema moderno europeu, ali da metade do século XX principalmente. Isso fez com que as escolas de cinema no Brasil, as universidades, elas priorizassem esse tipo de filme que traz uma crítica social, que muitas vezes é muito simbólico, traz muitas metáforas, traz imagens super densas em significado, que, novamente, é super valioso. Entretanto, não é o tipo de filme que a maioria das pessoas gosta de assistir. Tanto que por isso criou-se, inclusive, muito preconceito para com o cinema nacional, de falar que o cinema nacional ninguém entende, que é feito para 15 pessoas entenderem, e muitas pessoas até hoje têm resistência a assistir filmes nacionais, porque criou-se essa imagem de que filme nacional ou é extremamente jocoso, vide pornochanchada e os filmes de comédia, que a gente sempre conseguiu fazer bem, ou era o completo outro extremo, os filmes de ator, os filmes de vanguarda, e daí imagina, a gente realmente ficou numa situação muito complicada. Como que isso impactou a narrativa? Como que isso impactou a mentalidade das pessoas que criavam essas histórias? Começa aqui assim, o cinema novo, principalmente, ele pulava um pouco a parte do roteiro, porque pensa aqui comigo, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então você tem uma ideia na cabeça, você vai com a câmera, você vai filmar. Assim, a parte do roteiro, galera, ela, tipo, foi aniquilada no meio desse processo. Nunca teve um incentivo de fato para que roteiristas aqui no Brasil criassem uma técnica, entendessem como que os filmes comerciais eram construídos, porque, de novo, a gente tá falando de cinema de autor, então filmes em que os diretores era que faziam o roteiro, quando faziam, e iam filmar e gravar e etc. Então você não teve muito essa preocupação de formar esse roteirista que sabia narrar na narrativa clássica, tradicional, jornada do herói, arquiplot, tarará, e que também era capaz de narrar numa narrativa moderna e atualmente até na contemporânea, pós-estruturalista, enfim. Bea, mas e as telenovelas? Elas não eram também feitas pra muita gente, feitas em escala industrial, papapá? Correto, as telenovelas sempre foi feito em escala industrial. Entretanto, se pergunta de roteirista de novela até hoje, eles vão te dizer que novela é um troço bem empírico, ou seja, é feito meio que na base do achismo. O que o autor acha que é melhor e ele não acha por algum motivo de técnica, ele acha por experiência que ele já viu dar certo e dar errado e o público gosta mais de uma vingança aqui, bora lá. Novela é altamente influenciada pela opinião da audiência também, então se determinado grupo, se determinado núcleo não tá indo bem, a audiência não gosta, então tira e dane-se a lógica narrativa desse negócio, vambora, entendeu? O negócio aqui é entreter, fazer o pessoal chorar, se emocionar, vingança, tapa na cara, morte, gravidez, Novela vai muito
por esse caminho também. Então você imagina a situação do pobre do roteirista. Ou ele ia fazer cinema de autor, ou ele ia fazer telenovela, ia fazer programas de mega comédia. Poucas vezes você teve, até os anos 2010, séries que tinham essa coisa da sala do roteiro, que tinham essa coisa de respeitar uma estrutura, de Cidade dos Homens, Sai de Baixo, Mano a Mano. Séries que realmente tiveram uma preocupação com a estrutura narrativa. E por que eu tô dando toda essa volta pra falar de consciência narrativa pra gente? Vou já te contar tudo isso assim que você se inscrever nesse canal. Não esquecer de dar um like no vídeo, de compartilhar e de enviar para aquele seu amigo cinéfilo, aquele seu amigo que quer muito ser roteirista e quer aprender mais sobre esse universo da sétima arte. E por que também eu tô falando muito do nosso caso, país, Brasil? Se eu tô num local, nosso país, que produzia basicamente dois tipos de filme. Ou você tinha um filme de autor, ou você tinha filme de comédia, que muitas vezes nem tinha mistura narrativa, eram só várias situações cômicas pensadas no estilo meio Trapalhões. Eu vos pergunto por que eu vou me preocupar em formar esse meu roteirista com técnica? Ou seja, por que eu vou me preocupar em torná-lo uma pessoa que domina jornada do herói, arquiplot, multiplot, antiplot, miniplot? Por que eu vou? Se eu não tenho demanda para isso no mercado. Se eu tenho ou um ou outro. E nenhum desses exige, assim, muita técnica. No caso do cinema de autor, você poderia, inclusive, ter uma exigência altíssima de técnica de roteiro. Mas, como eu falei pra vocês, o cinema aqui no Brasil, ele é muito do diretor. Então você sempre teve esse diretor que não se preocupava tanto assim com o roteiro e que partia e tinha imagens lindas e fotografia sensacional, mas às vezes a lógica, a crítica ficava um pouco assim, meio furada, porque você não tinha essa preocupação, você não tinha esse roteiro, você não tinha esse conhecimento técnico sobre roteiro. A gente nunca teve essa necessidade aqui no Brasil. Isso significa que, e aí vem a questão da consciência, quando todos esses roteiristas, os da telenovela inclusos, narravam e elaboravam os seus roteiros, você não precisava, você muitas vezes não tinha consciência exata do que aqueles recursos narrativos implicam numa macroestrutura, implicam para o seu espectador, implicam para aquele projeto audiovisual como um todo. Aqui no Brasil, gente, sempre foi muito... Pera lá, pô, esse personagem tá engraçado, bora aumentar o tempo dele em tela? Vamos aumentar o tempo dele porque vai ficar legal. Era muito disso. Ou... E se tivesse um plano assim, que abria e você vai ali, você dá um close e tem a janela. Mas e pra narrativa, o que é que isso significa? Não, mas vai ficar muito bonito. Vai ficar lindo. Aquela janela... A gente vai se aproximando, ou era assim, ou... Putz, o Ibope deu baixo essa semana. O que a gente vai fazer no próximo capítulo? Já sei. Bora matar alguém? Bora! Vamos matar que vai subir a audiência. Gente, obviamente, eu tô sendo super caricata aqui, tá? Reconheço toda a importância da telenovela, do cinema de autor, dos filmes de comédia, da pornochanchada do nosso país. Sei que tudo isso foi necessário para que hoje, inclusive, a gente estivesse tendo todas essas alterações que a gente tá tendo. Mas é inegável que a gente, de fato, não priorizava roteiro. Não é à toa que as faculdades de cinema no Brasil, USP inclusa, eu tenho licença pra falar da USP porque eu faço mestrado em cinema lá, você tem pouquíssimas aulas de roteiro ao longo de toda a sua graduação. E tipo, o roteiro é o chão do negócio, o roteiro é a planta básica. E você tem, tipo, um semestre obrigatório de roteiro. Meu Deus, é muito pouco. Então o roteiro, de fato, sempre foi deixado um pouquinho de lado aqui no nosso país. Isso acarretou em escolhas narrativas inconscientes. Escolhas narrativas baseadas em achismo. Escolhas narrativas que, às vezes, nem tinham uma relação com a proposta do projeto. Porque, de novo, eu volto pra vocês. Se eu quero narrar um filme de comédia bom, putz, eu posso usar um arquiplot e eu posso também usar um subplot que corrobore com a narrativa principal. Mas, se eu não tenho domínio sobre isso, eu não tenho consciência de todas essas técnicas, eu vou fazer na base do achismo. Aí vai chegar um espectador, vai rir algumas horas, ele vai sair do filme, ele vai falar: pois é, mas não fez muito sentido aquilo ali com aquele outro, né? A experiência, gente, ela é meio incompleta. Ela é incompleta para o espectador. O espectador, ele gosta. O ser humano aprendeu há muitos séculos e cresce aprendendo a gostar de unidade, a gostar do que é teleológico. Ele cresce aprendendo isso. Se isso tá certo, se isso tá errado, se o ser humano de fato funciona assim, enfim. É discussão para outro vídeo sobre contemporaneidade. Mas o fato é que as pessoas gostam disso, a massa gosta disso. E você ter consciência narrativa sobre o seu projeto, sobre as suas escolhas, é exatamente isso. É você saber por que
que você tá escolhendo. Se é pra ter um take na janela que vai ficar lindo na fotografia, como que ele contribui, seja pro seu tema, seja pra sua unidade de ação, seja pro caráter do seu personagem, como que de fato isso adiciona na história, como que isto é uma unidade dramática que move o seu plot, ou o que move a sua crítica social, que adiciona mais uma camada à sua crítica social. Como? Né? Essas perguntas antes não eram feitas, muitas das vezes, porque os roteiros eram feitos no achismo. Então toda vez que vocês me escutarem falar sobre consciência narrativa, ou que vocês escutarem outras pessoas falarem sobre consciência narrativa, é isso. É um projeto que entende por que que aquelas escolhas foram feitas. Que se você perguntar pro roteirista por que que fala tal está no final da cena tal, ele vai saber te responder. Ele não vai dizer, ai, porque eu achava que ia ficar legal. Não. Ele tem que te dar uma resposta que faça sentido, que seja coesa e que, de fato, contribua para a narrativa do projeto. E a consciência narrativa, galera, ela tá sempre muito alinhada à proposta do filme, que foi tudo isso que eu falei pra vocês. Então, se o meu filme é de super-herói, cara, eu sei que escolhas narrativas eu tenho que tomar pra fazer um filme de super-herói bom. Eu não vou chegar lá com uma psique super complexa pra explorar, porque não é isso. Meu espectador quer ver ação, meu espectador quer ver conflito, quer ver alta tensão dramática. Filme de terror, filme de suspense, eu sei que eu tenho que, suspender informações. Eu sempre preciso deixar o meu espectador ignorante no filme de suspense. Em compensação, eu aumento a tensão dramática para reter a atenção dele. Todos esses mecanismos você aprende quando você estuda roteiro, quando você estuda técnica, quando você entende a mentir para a audiência. Gente, ser roteirista, desculpa, vamos falar as verdades aqui. No final do vídeo dá para falar essas coisas, que a retenção vai caindo, fica só aqui pro sobrevivente. Um bom roteirista é aquele que sabe iludir de diferentes maneiras o seu espectador. Essa é a ideia do negócio. É você entender o que você faz pra surtir determinado efeito no seu espectador. E se você é um narrador consciente, se você tem consciência, se você entende as suas escolhas narrativas, o que você tá contando, você tem muita consciência narrativa e tem altíssimas chances do seu roteiro ser muito bom. E este canal tá aqui justamente pra isso. Este canal, o site, o meu Instagram, estamos todos aqui pra te trazer mais consciência narrativa. Eu, Bea, participo de um movimento que vários outros colegas roteiristas mais jovens e que partilham desse pensamento também pregam, que é o quê? Roteiro não é achismo. Você precisa ser consciente das suas escolhas narrativas. E é por isso que eu falo tanto que é necessário que você estude, que você treine, porque roteiro, galera, é muito mais você saber que escolhas tomar do que, de fato, ter uma grande ideia genial, mega criativa. Não adianta de nada você ter uma ideia criativa se não souber o que fazer com ela. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar para aquele seu amigo roteirista ou que quer se tornar roteirista.